Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família, o qual tem crescido a cada dia mais. Gente, eu vou pedir para vocês ignorarem aí os barulhos de fundo que saírem para vocês, tá bom? De música, de pessoas falando, etc. Esse é o único horário, gente, que eu tenho para poder estar gravando vídeo. E eu sei que às vezes, fica incômodo esses tipos de barulho de fundo, mas eu peço que vocês me perdoem, tá bom? Então, gente, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre renúncia, tá? E eu vou deixar para a meditação de vocês o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 16, no seu versículo 24, que lá está dizendo assim, essas foram as palavras de Jesus: aquele que quer vir pós a mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Então, gente, eu vim compartilhar com vocês sobre renúncia. E eu já vou deixar aqui, no título aí para vocês já vão ver que Deus me pediu para renunciar algumas coisas, e dentro dessas coisas estava o meu Instagram, tá? E eu quero já deixar aqui de primeiro ponto, gente. Quando nós retratamos sobre renúncia, ali está falando sobre você abrir mão, de você deixar de lado algo que você ama, algo que você ama demais, que você gosta, que aparentemente, entre aspas, seria algo que você talvez não conseguiria ficar sem. Então, renunciar significa isso. É quando você tem que abrir mão, é quando você tem que deixar ir algo que muitas das vezes você ama, algo que muitas das vezes você, entre parênteses, não poderia ficar sem. Então, Jesus, ele diz na sua palavra que aquele que quiser vir após ele. Então, ele deixa de livre arbítrio para cada um de nós. Ele está falando, aquele que quiser vir após ele. Então, ele está se referindo sobre aquela pessoa que quer servir a ele, que quer estar diante da sua presença, que quer estar o servindo. Então, ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim. Então, ele está deixando de livre e espontânea vontade. Jesus aqui, ele não está impondo, Jesus aqui, ele não está obrigando, Jesus, ele não está falando, você tem que. Ele não está falando isso, ele está falando, aquele que quiser vir após mim. Então, ele está falando, ele está declarando, se você é uma pessoa que quer seguir a ele, que quer servir ao Senhor, que quer estar diante da presença de Deus, então sim, você que declarou, que determinou, que sentiu no seu coração em servir ao Senhor, aí ele vai dizer, logo após, negue-se o homem a si mesmo, ou renuncie-se ao homem a si mesmo. Então, quando nós falamos sobre renúncia, nós estamos aqui falando, nós estamos aqui verbalizando sobre algo que nós vamos estar deixando, abrindo mão. E o Senhor, nesses últimos tempos, ele vem ministrando fortemente ao meu coração acerca de renúncia, acerca de você abrir mão para que o reino ganhe, porque a gente nunca perde, o reino sempre ganha, nós sempre vamos ganhar, porque quando Jesus, ele pede para que nós viemos renunciar a algo, abrir mão de algo, eu sei que de primeiro impacto aquilo ali nos impacta de uma certa forma, e às vezes a gente não entende, mas por que Jesus, ele está me pedindo para renunciar essa determinada coisa? Porque Jesus, ele está me pedindo para que eu renuncie, que eu abra mão, que eu deixe
de fazer aquela determinada coisa. Eu sei que às vezes fica um certo questionamento, eu sei que às vezes fica uma certa pergunta na nossa mente, o porquê, não é verdade? Só que nós precisamos entender que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele não quer que a sua alma pereça. Jesus, Ele não quer que você venha a perecer. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, é que todos sejam alcançados. Então, se Jesus, Ele está olhando para a sua vida e Ele identificou que essa situação, que essa determinada coisa tá o afastando dele, o afastando da presença dele, tá fazendo com que você venha retroceder, voltar atrás ou voltar ao seu velho eu, ao seu antigo eu, o Senhor, Ele vai retirar isso da sua vida, porque nós precisamos entender que Jesus, Ele tem que estar em primeiro lugar. Jesus, Ele não pode estar em segundo, Jesus, Ele não pode estar em terceiro, e assim sucessivamente. Jesus tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. A palavra do Senhor diz: amai ao Senhor acima de todas as coisas. Então, diante da nossa vida, Jesus, Ele tem que ser o maior, Ele tem que ser o primeiro, a primazia tem que ser de Deus. E muitas das vezes, quando nós paramos para analisar a nossa vida, para refletir a respeito da nossa vida, nós conseguimos observar e identificar de que Deus, Ele não está sendo muitas das vezes o primeiro. O primeiro lugar muitas das vezes não está sendo o Senhor. Às vezes, na sua vida, o primeiro lugar está sendo o trabalho, está sendo a faculdade, está sendo o seu cônjuge, está sendo os seus amigos, está sendo, sabe, aquilo que é temporal, aquilo que é momentâneo, aquilo que é passageiro. E às vezes, todas essas coisas têm tomado a primazia que deveria ser unicamente do Senhor. E é preciso fazer essa autoanálise. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, analise, pois, o homem a si mesmo. Então é preciso eu e você fazer uma autoanálise da nossa vida, parar e refletir sobre o que nós temos feito, como temos condicionado a nossa vida diante do Senhor. E quando nós fazemos essa reflexão, quando nós paramos para refletir, para analisar sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso caráter, sobre nossas atitudes, nós refletimos e entendemos e compreendemos que Deus, Ele não tem sido a nossa prioridade. Em contrapartida, a palavra diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós vamos ver através da palavra, através das Sagradas Escrituras, o Senhor sempre nos conduzindo, o Senhor sempre nos orientando, sempre nos levando, sempre nos condicionando a colocar Ele como o primeiro, a colocar Ele como a nossa suma prioridade. E quando eu passei a analisar a minha vida, e quando o Senhor começou a falar comigo a respeito de renúncia, eu comecei a refletir, porque eu vi que o Senhor estava falando muito sobre renúncia. E no início eu não entendi muito bem, eu não compreendi muito bem. Por quê? Porque às vezes a gente não quer enxergar o óbvio. Às vezes a gente quer permanecer com a nossa visão tampada. Por quê? Porque aquilo que nós estamos condicionados, aquilo qual nós estamos fazendo muitas das vezes, exercitando, aquilo ali agrada o nosso eu, aquilo ali agrada o nosso coração, aquilo ali satisfaz a nossa carne. A gente não quer abrir mão. A gente não quer, a gente quer dar continuidade àquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali está sendo beneficente para a nossa carne. Aquilo ali, de certa forma, está preenchendo o nosso eu, o nosso ego. Você consegue entender? Então, a gente, muitas das vezes, a gente tampa a nossa visão, a gente finge não ver, não enxergar aquilo que é óbvio diante da nossa face. Então, a gente ignora. A gente faz cara de brisa, a gente fala: isso não é pra mim, isso não é comigo. Ah, não, Senhor,
Por quê? Porque a gente não quer abrir mão daquilo, a gente quer permanecer arraigado ali, permanente naquilo ali, entendeu? E não conseguimos entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Então Deus ele começou a falar sobre renúncia e eu comecei, gente, a refletir, a analisar a respeito disso. Calma aí, se Jesus está falando sobre renúncia é porque Ele está nos chamando para algo, a algo que eu estou apegada, a algo que eu não quero me desfazer, a algo que está tomando a primazia de Deus na minha vida. E isso não pode acontecer. A prioridade tem que ser do meu Deus, a prioridade tem que ser do meu Senhor, a primazia tem que ser do Deus Todo-Poderoso. Se há algo que está tomando a primazia, se há algo que está tomando o primeiro lugar, se há algo que está sendo dominado na minha vida, isso não pode permanecer. Eu comecei, gente, a refletir e analisar. E eu já vinha num processo meio que de libertação a respeito de redes sociais. Eu participei de um propósito com a nossa irmã Nathalie. Ela tem um canal aqui no YouTube, um canal de palavra, um canal de vlog. Recomendo demais de vocês seguirem ela lá, de assistir o conteúdo dela, que é super edificante, é uma benção. Depois eu vou deixar linkado para vocês aqui no box de informações do canal dela, para quem quiser seguir. E eu sempre segui a irmã Nathalie aqui no YouTube quanto no Instagram, e ela sempre faz alguns desafios, o qual ela é instruída, orientada pelo Espírito Santo a fazer esses determinados desafios. E o último desafio que ela compartilhou foi sobre distrações. É sobre nós não estarmos distraídos com coisas temporais, com coisas momentâneas, com coisas passageiras. E esse propósito ele foi fincado especificamente nas redes sociais, que é uma geração, gente, que nós temos visto que a era digital, ela tem se aumentado, ela tem se multiplicado cada vez mais. E essa era tem feito a gente estar totalmente consumido, voltado à tecnologia. Então a nossa mente, ela fica ali 24 horas recebendo informações. Nós ficamos ali consumindo 24 horas muitas coisas. E ela fez esse desafio e eu vou falar para vocês que esse desafio foi maravilhoso para mim. Então eu consegui ali num período de 30 dias, que foi um período que ela determinou para estarmos fazendo esse detox, né, de redes sociais, de nós estarmos afastando durante esse período coisas que nos distraem, coisas que muitas das vezes quando a gente vai nos atentar, parar para analisar, nós estamos ali apegado a coisas que são temporal. Então, naquele momento ali, gente, nesse período para mim foi maravilhoso, porque às vezes a gente acha que isso não tem influência na nossa vida. Ah, eu tenho Instagram, eu tenho YouTube, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, tantas redes sociais que nós temos, né, nos últimos tempos. Como eu disse aqui, estamos vivendo a era digital, né, a era tecnológica, tudo é agora por meio virtualmente, né, por via internet. Então a gente acha que muitas vezes isso não tem uma influência na nossa vida, mas quando você vai parar para refletir, para analisar, você vai ver sim, tem sido uma predominância na sua vida. Que você muitas das vezes passa o seu dia todo recebendo informações, você passa o dia todo focando a sua mente, o seu emocional, a sua vida nas coisas que são virtualmente, nas redes sociais. Então, depois que terminou esse desafio, gente, foi tão bom pra mim que eu não senti mais a necessidade, sabe? Eu refleti tanto sobre essa questão da distração, o que eu tô perdendo meu tempo, com o que eu tô ali fazendo com o meu tempo, porque o nosso tempo ele é valioso, ele é precioso. E o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito? O que você tem praticado durante o seu dia? Então, eu fiquei muito pensativa e reflexiva sobre isso.
Então, esse desafio me fez muito bem, porque eu identifiquei de que eu estava perdendo muito meu tempo com aquilo que era temporal, com aquilo que era momentâneo, com aquilo que era passageiro e que não estava acrescentando absolutamente nada na minha vida. Então, eu senti essa necessidade cada vez mais se aumentar no meu coração, dentro de mim. Quando o Senhor ele começou a palestrar comigo através dessa palavra que eu compartilhei com vocês, sobre o negar-se a si mesmo, sobre o renunciar a si mesmo, e Jesus falando sobre renúncia, e eu não entendi de início, mas depois eu entendi, porque o nosso Deus é Deus sábio, é Deus inteligente, é Deus que trabalha no nosso entendimento para que nós possamos entender, compreender qual é a sua vontade sobre a nossa vida. E ali o Senhor ele foi ministrando ao meu coração e eu entendi, e eu cheguei no ponto de que eu não tinha mais essa necessidade de estar nas redes sociais. Então eu me desfiz do Facebook, eu me desfiz do meu Instagram com quase 2.000 seguidores. Eu abri mão, querido, eu renunciei, e eu vou dizer com toda a clareza para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu pude estar fazendo em prol da minha vida espiritual, em prol da minha comunhão com Deus. E eu ainda estou em processo de oração para me ver se eu me desfaço também do WhatsApp. E vou ficar apenas com o YouTube, que é onde eu tenho acesso de pregar a palavra, de ministrar a palavra de Deus, de falar do amor de Jesus. Então, gente, eu renunciei, eu abri mão. E, gente, era algo que eu constantemente estava ali. Era algo que eu gostava de compartilhar. Eu estava começando a criar conteúdos, né, do meu dia a dia lá para o Instagram. Mas o Senhor ele foi ministrando no meu coração que tudo isso é temporal. Tudo isso é temporal, tudo isso é momentâneo, tudo isso é passageiro. Nada disso vai permanecer. E isso, de certa forma, estava me tirando, sabe, da prioridade a Deus, do buscar em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus, em eu focar mais a minha mente naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro, naquilo que não é momentâneo, mas aquilo que é eterno, que vai durar, que vai ser para sempre. E eu tô me sentindo muito bem. Então, gente, eu não tenho mais Instagram, não tenho Facebook. A única rede social que eu estou utilizando é o canal do YouTube. Se você quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, só vai ter que utilizar aqui o meu canal do YouTube. E gente, isso pra mim foi libertador, sabe? Não foi um pesar, não senti peso nem nada, porque o Senhor me convenceu. Porque quem convence o homem de qualquer coisa é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Ele quem convence o homem de todos os atos, de todas as ações. Eu não tenho o poder de convencer, mas Jesus ele tem. O Espírito Santo de Deus ele convence, ele vai lá, ele te mostra, ele traz ao teu entendimento, a tua compreensão. E foi dessa forma, e eu fui e renunciei, abri mão. E como eu disse aqui, algo que eu gostava, que eu me sentia bem, que eu sentia prazer naquilo ali. Só que aquilo ali não estava mais me fazendo bem, não estava mais sendo proveitoso para minha vida, não estava me trazendo uma edificação. Então, se Jesus ele está falando para você renunciar, se Jesus está falando para você abrir mão, querido, não hesite, faça a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E se Jesus ele está falando com você sobre renunciar a algo, sobre você abrir a mão de algo, de determinada coisa, faça. Faça porque vale a pena. Faça porque você está ganhando, você não está perdendo. Você pode até pensar que você está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando. O céu está ganhando porque você está fazendo a vontade de Deus. Você vai estar se aproximando de Deus. Você vai estar mais íntimo do Senhor. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique, ministre ao seu coração. Compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo.